Negócio desse microfone prende os pelutudo aqui, pelo amor de Deus. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E como eu falei ontem, mais um capítulo dessa história que continua repercutindo diariamente. O testamento de Gugu Liberato, o pedido para reconhecer a união estável entre a mãe dos 3 filhos de Gugu e ela mesma. E enfim, no vídeo de ontem a gente escutou a voz de Gugu dizendo que ele nunca foi casado com a até então viúva do apresentador, o apresentador que perdeu a vida, infelizmente, num acidente doméstico nos Estados Unidos. E na sequência do vídeo de ontem, onde a gente falou quais foram as últimas medidas judiciais, como a caça ao dinheiro mensal que seria atribuído a Rose e Miriam e o pedido de expulsão de seu irmão da casa dos Estados Unidos. Na sequência disso, a gente vai falar sobre uma entrevista que foi bem explícita da parte do advogado dela, onde a gente vai abordar vários temas nos quais muita gente tem dúvida. O primeiro deles será a união, que foi abordado na entrevista, que eu vou resumir aqui para vocês, será a união versus casamento. E, em primeiro lugar, vale ressaltar, foi falado na entrevista, que união não é um casamento. Existem declarações aí que mostram, e é visível a todo mundo, que união não é casamento. E existem, como eu disse, declarações onde Gugu, o negócio do banco me gongando como ontem, vocês estão vendo. Se ele quisesse, disse o advogado de Rose, se ele quisesse só os filhos, ele teria arranjado uma barriga de aluguel, que não foi o caso. Então existe aqui essa declaração da parte do advogado, onde a gente já fica pensando um pouco. Depois ele disse que a viúva, a mãe dos filhos, só pode ser viúva se um dia ela foi mulher. Só é viúva que aí um dia foi mulher. E até então ela sempre foi tratada como a viúva, a mãe dos filhos e tudo mais. E agora ele interroga todo mundo, dizendo por que agora ela é tratada como a amiga, a colega, se até há bem pouco tempo atrás ela era viúva, ela era a pessoa com quem Gugu se apresentava sempre, inclusive a sua família. E alguns exemplos ele deu quando ele postava nas redes sociais, escrevendo, voltando para a minha família, viagens com a minha família, são algumas legendas que ele colocava, por exemplo, no seu Instagram. E ele deu um exemplo do aniversário da mãe dele, Dona Maria do Céu, em Portugal. Aqui em Portugal, se você não sabe, eu sou português, só que eu falo em português do Brasil, eu sou o máximo. Você já se inscreveu aqui no canal? Você chegou hoje? Ainda não? Pelo amor de Deus, se inscreve aqui, rumo a 600 mil seguidores, estou esperando todos vocês. Eu posto vídeo todo dia, você vai gostar, então já se inscreva, tá bom? E ele deu o exemplo do aniversário da mãe de Gugu, Dona Maria do Céu, ano passado aqui em Portugal, onde ele disse que estava com a sua família. E quem é que estava nessa viagem? Dona Maria do Céu, seus filhos e Rose, a mãe dos filhos. E ele pergunta, então durante 20 anos ela foi a esposa, ela veio para Portugal, ela foi apresentada para todo mundo como a esposa, como a mulher, a mãe, e agora é a amiga ou a colega? Pro advogado, isso tudo não passa de ganância por conta de dinheiro. É o que ele diz. E em relação ao testamento, porque as pessoas perguntam, então por que ela não foi incluída no testamento? E ele disse, porque ele fez o testamento em 2011 e já foi declarado que eles estavam mal, passando uma crise, e inclusive a Rose estava internada com depressão e falou também que ela assinava documentos e não sabia nem do que se tratava. Depois disso, eles ficaram bem, o advogado disse que eles não poderiam não pensar que a situação iria ficar bem, que eles voltaram a ficar bem, só que no meio disso, Gugu esqueceu de refazer o testamento, alegou o advogado de Rose na entrevista. É muito importante também um like, eu não pedi no início, mas tô pedindo agora. Você tá gostando da maneira como eu estou dando a notícia e tudo mais? Deixa o dedo no like, eu carrego o dedo no like, que isso me ajuda muito com a divulgação do vídeo e ajuda também o YouTube a entender que você gosta de mim e do meu conteúdo. Seguindo, sobre o testamento, o que é que existe a dizer sobre o testamento? O advogado logo diz que é um absurdo tudo o que está sendo feito e que a boa ética
manda esperar a missa de 7º dia para que seja lido o testamento, para que sejam tomadas medidas cabíveis. E a decisão, ele diz que a decisão de ler o testamento no dia do enterro e tudo mais, partiu de Dona Maria do Céu e Aparecida Liberato, que quando terminou o enterro, levaram Rose para a leitura e tudo mais. E ela assinou inclusive uma procuração e tudo mais. E agora ele pergunta se ela não tem direito a nada, se ela não era mulher dele, se ela não fazia parte, por que levaram Rose e Miriam para a leitura desse mesmo testamento? O advogado interroga sobre isso. Então, não é, mas faz parte, levaram-na. Por quê? Ele disse também, o que fizeram com ela é desumano, falou ele. Sobre os bens de Rose e Miriam, existe então uma casa deixada, especula-se que no valor de 7 milhões, o advogado disse que não sabe precisar o valor da casa, e ele falou que está levantando também um título que poderá existir nos Estados Unidos, só que sobre isso ele ainda não sabe falar nada. O reconhecimento como mulher, o reconhecimento da união estável, o advogado falou que é pura humilhação, que é uma humilhação ela ter que recorrer a isso e que Rose não é nenhuma chocadeira, daí ela pedir o reconhecimento e querer os seus direitos vistos, reconhecidos pela justiça, porque ela não é nenhuma chocadeira. Inclusive ele falou, não existe no nosso país a figura de chocadeira humana, falou ele. Tudo porque ela era companheira de Gugu, ela foi a escolhida. Palavras do advogado. Ele podia ter escolhido uma modelo linda, maravilhosa, mas escolheu ela, essa mulher maravilhosa que é Rose Miriam, falou o advogado. O acordo sobre a família, que também é tão falado e que também teve algum destaque aí nessa entrevista. O que acontece? A fortuna, o dinheiro deixado, o espólio, é avaliado em R$1 bilhão. Logo, como mulher, 50% disso pertenceria a Rose e Miriam. O equivalente a R$500 milhões. 500 milhões, umas bolsinhas. Mas ele conta, foi perguntado pra ele, e ele disse que ela teria feito um acordo. Óbvio que ela teria feito um acordo e que ela não exigiria 500 milhões. Se hoje, inclusive, a Aparecida Liberato, a mãe, toda a família quisessem fazer um acordo, existe sim a possibilidade desse acordo ser feito, é lógico. Só que as condições para esse acordo acontecerem seria que exista o reconhecimento de Rose como companheira de Gugu. O advogado disse que estão abertos, óbvio que ninguém gosta de um litígio, que gostam sim de acordo, e ela não quer nada mais do que ser reconhecida como a mulher, a mãe dos filhos, a pessoa que Gugu escolheu para constituir uma família, até porque, voltando às fotos da Caras e tudo mais, foi retratado durante décadas que eles eram uma família, namoro, crescimento dos filhos, nascimento e tudo mais. Então ela só pede que seja reconhecida e que não seja descartada agora. Finalizando, o advogado falou que existe uma alienação parental, já haveria sido falado isso, e ele falou que, no caso, consiste no quê? Ele diz que adolescentes, os filhos de Gugu, receberam uma informação vinda da tia, onde ela falou que sua mãe vai tirar tudo de vocês. Logo, as crianças que não são crianças, os filhos de Gugu pensaram, ou poderiam pensar, minha mãe está contra mim. Então o advogado declarou isso como uma alienação parental. O que ele diz que não é verdade, porque caso ela receba alguma coisa, ela já disse que de imediato vai fazer um documento transpondo todos os bens para os filhos, para viver somente de usufruto. Só que o negócio foi mais fundo. Enfim, existem declarações diárias, vocês têm acompanhado a história comigo. Olha, eu tô ficando quase sem negócio de tanto escrever, porque eu gosto de tomar as notas para trazer a informação direitinho, certinho para vocês. Essa história vai render todos os dias em vários programas de TV, em vários canais, em vários sites, tudo. Só se fala de Gugu Liberato porque até então um apresentador maravilhoso continua sendo lembrado e vai ser lembrado como uma pessoa maravilhosa,
Nunca ninguém iria imaginar que tudo isso fosse acontecer. Então é realmente uma situação que está exposta a comentários, a mídia, a especulações, e as pessoas têm curiosidade. Então, mais uma vez eu vou pedir, eu vou continuar retratando tudo, trazendo tudo que sai na mídia, relembrando que nada disso é autoral meu, eu vou buscar informação e eu passo pra vocês. E eu espero que nos comentários as pessoas mantenham o carinho, o respeito. Podem sim concordar com alguma coisa ou outra, porque é o que eu sempre falo, é público, então é normal. Só que xingamento e tudo mais, não acho legal. Então cuidado, não xingue ninguém, porque eu saio bloqueando. Palavrinha mágica de hoje, minha gente. Se você não sabe o que é a palavrinha mágica, é uma brincadeira que a gente tem em todos os vídeos onde eu dou uma palavra e você comenta pra eu saber que você assistiu o vídeo na totalidade, tá bom? A palavrinha mágica de hoje vai ser amor, que eu acho que é bem legal, tá bom? Hashtag amor, comenta aqui abaixo, deixa um like, manda o vídeo pra sua amiga, ativa o sino, porque eu tô aparecendo várias vezes ao vivo, mais pra noitinha aqui em direto no YouTube. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo, meio-dia do Brasil, 3 da tarde de Portugal, tá bom? Vou indo, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!